Ai, chegou. Olá. Oiê! Gente, olha lá no feed que eu sempre ponho o tema das lives lá, gente. Sempre vem as pessoas. Gente, qual que é o tema das lives? Eu sempre divulgo, tá sempre lá, tá bom? Peraí, gente, eu vou tentar fixar aqui, Joyce, À porque o vontade. tradutor de Libras não conseguiu, tá sem internet. Segura no seu comentário que aí fixa, é isso? Tá. Bom. Oi, Joyce, tudo bem? Como é que Olá, você está nessa pandemia? relativamente bem. Complexo, né? Momentos Complexo. complexos. É, tô bem, assim, em casa, família, tá todo mundo bem, mas a gente não fica exatamente bem, né? Tá sempre com aquela tensão com os acontecimentos que estão rolando. Então, é isso, né? É. Fora no Brasil, né? E no mundo, né? As coisas que estão acontecendo, né? Exatamente. A gente aqui com um governo idiota, uma gestão absurda, o perigo da pandemia, junta com a questão política, e, enfim, é um momento extremamente complicado. Nos meus 44 anos, nunca pensei que a gente pudesse estar passando por algo desse tipo, mas tem que estar preparado para tudo, né? É, e contra a forma de resistir, né? Que não tem outra opção também, né? A não ser Exatamente. encontrar alternativas para não adoecer também, né? Porque a questão do adoecimento psíquico nesses momentos é bem complexo, né? Totalmente. Eu estava lendo esses dias que o número de suicídios dobrou, o número de pessoas com depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade triplicou. Essas coisas a mídia não está focando muito, mas você dá uma busca na internet, você vê, e é fácil imaginar que isso possa estar acontecendo mesmo, né? Porque se a gente que é relativamente normal tem dias de desequilíbrio, tem dias que dá um certo desespero, eu fico pensando como é que vai ser depois de tudo isso, o que vai acontecer, fico pensando na situação das pessoas que não têm recursos para se virar, em quem está perdendo emprego, enfim. A gente já fica meio, né, não fica legal assim. Agora, imagina quem já vem com histórico de problemas, de transtorno psicológico, de doença mental, de uma série de coisas, aí E fora é a questão, difícil. né, do próprio racismo, né? E que adoece, imagina essas Exatamente. mães, né? Os filhos assassinados e abandonadas pelo Exatamente. Estado, mais uma vez, né? Complexo. Não, a pandemia, ela virou mais um instrumento genocida, né? Porque todas as coisas, o pessoal fala, fica em casa, faz isso, faz aquilo, tal, mas a gente sabe qual é a condição das periferias, das áreas de favela, que para eles não tem eles estão entre a morte e a morte. Então, eu vejo muitas pessoas criticando que o pessoal na periferia não está cumprindo com o isolamento. Eles convivem com um sentimento de insegurança muito forte. E aí você tem uma questão de problema que é numa escala mundial. E aí chega no Brasil, isso vira mais um instrumento dos tantos instrumentos que é usado para eliminar vidas, para segregar pessoas, para manifestar a falta de interesse que o Estado brasileiro tem com aqueles que seguram o país nas costas, né? Trabalhando ali nos seus serviços braçais, a construção civil, é emprego doméstico, essa turma aí que faz o grosso da economia girar. E fora ficar em casa, né? Para várias pessoas que às vezes moram num cômodo, né? Com várias pessoas em casa, não conseguem se isolar, né? Também e levar em consideração, né? Às vezes a gente fica num olhar só de crítica, né? Não estão em casa e tal, mas aí a gente esquece, né? Que você, como urbanista, faz essa discussão, né? Do próprio processo de favelização, de como que as pessoas negras não foram pensadas já num projeto de urbanismo, né? Exatamente. Quando você pega, por exemplo, a condição a condição construtiva das áreas de favela, né? Das áreas de favela, principalmente, que é o que mais me preocupa. Como é que você vai cumprir um isolamento, você vai manter alguma condição de salubridade, se você não tem ventilação, você não tem espaço para trânsito de pessoas que seja suficiente, você não tem se alguém dentro de uma habitação, de uma moradia com, sei lá, 30 metros quadrados,
e todo mundo, uma família de 5, 8 pessoas dividem um único quarto, um único banheiro. Se uma pessoa ali fica doente, ela não tem para onde ir. Como é que ela vai se isolar? Não tem como. O hospital não vai dar conta. E ela ali não vai estar também tendo condições físicas de se isolar. E aí vai... Enfim, os números são muito enfáticos em mostrar o quanto a periferia e as áreas de favela estão, nesse momento, sendo o maior problema dentro dessa pandemia. Assim, se é fácil você se contaminar andando por Pinheiros, imagina andando pelo Capão Redondo. Eu moro aqui perto da Cachoeirinha, que é perto da Brasilândia, que é um dos lugares onde tem maior número de contaminação, maior número de mortes por Covid. No extremo da Zona Leste também tem alguns bairros que estão numa situação bem alarmante. E assim, né, o que o poder público está fazendo? Está remediando, porque num momento como esse também você não tem muito o que fazer de imediato, porque o problema é tão gigantesco que num momento como esse, não dá, você vai cobrar do poder público, porque tem que cobrar mesmo, porque são ações que deveriam estar sendo tomadas ao longo da nossa história, mas eles se veem sem muitos recursos também de poder fazer alguma coisa, e aí empurra para um, empurra para outro, para baixo do tapete, leva umas cestas básicas, enfim, tá caótica a situação. Eu tenho acompanhado de perto com a turma do gabinete, né? A gente tem feito esse acompanhamento em contato com as entidades da sociedade civil que já trabalham muito nessa questão, fazendo medição, fazendo esse diálogo, né? Do Eduardo Suplicy, né? Para as Isso, pessoas às vezes que não... exato. O Gente, eu Instituto vou POC. desativar aqui os comentários um pouco, Joyce, vou esperar. Porque as pessoas ficam desativem os comentários. Gente, tem que esperar a convidada falar e a gente avisa ela que vai desativar os comentários. Vocês são muito ansiosos. Eu vou desativar os comentários e aí, quando faltar 15 minutinhos, eu volto. Então, Joyce, a gente começa também. Acho que é importante você falar um pouco para as pessoas da sua trajetória, como é que você se interessou por esses temas, como é que você chegou nesses temas, como é que é a tua história pessoal que fez você, enfim, chegar nesse caminho de ser escritora, urbanista, hoje trabalha no mandato, né, do Eduardo Suplicy. Exato. Bom, primeiro eu queria agradecer, porque senão depois eu vou acabar esquecendo, agradecer a todo mundo que está aí prestigiando, agradecer você sempre pelo convite, agradecer você pela oportunidade da escrita desse livro que a gente vai comentar. Eu me formei, na verdade eu tenho já eu sempre fui uma pessoa muito atenta a essas questões raciais, muito cedo eu tive contato com racismo, ainda na escola, com 7, 8 anos de idade, eu já comecei a perceber que existia uma diferença de tratamento entre pessoas da minha cor e pessoas brancas, né? E isso só foi crescendo ao longo da vida, porque a gente vai passando por diversas situações onde não tem como você negar que o racismo existe. Você está passando por aquilo, você está vivenciando aquilo diretamente, né? Não só com xingamentos, com bullying, racista, essas coisas, mas principalmente com a maneira como as pessoas te separam, né, do todo, assim. Eu lembro que há um tempo atrás eu vi uma foto de uma turma de crianças na escola, as crianças brancas lanchando e a criança negra lá no canto isolada, né. Isso é uma história que acho que todos nós negros que temos essa consciência podemos relatar em algum momento da vida da gente. E aí eu fui estudando essas coisas, fui lendo, fui me interessando, tive também pessoas que foram me despertando para reflexões aqui, reflexões ali. Apesar de eu ter passado grande parte do meu processo de formação estudantil em escola pública, né, eu estudei um tempo em escola particular, mas um tempo maior em escola pública. Mas eu tive muita sorte de ter grandes professores me cutucando ali, né, inclusive professores brancos. Eu tive poucos professores negros. Na faculdade de arquitetura, por exemplo, eu tive um professor negro, que era professor de engenharia hidráulica. E aí esses professores vão dando uma cutucada, vão sempre chamando a gente para essas questões, principalmente os professores de filosofia, de sociologia, que sempre faziam algum tipo de pergunta para fazer esse despertar, amadurecer. E fui estudando, depois de um tempo eu fui percebendo que eu também era uma mulher feminista, né? Uma adolescente que percebia esses marcadores de gênero, juntamente com os marcadores de raça, fazendo uma definição do meu lugar social, de como a sociedade se relacionava comigo.
Eu tinha essa consciência muito forte, e na minha família não tinha conversas a respeito disso, né? Tinha coisas pontuais, assim, quando alguém passava por um caso de racismo, alguma coisa, tinha algum comentário, mas era muito esporádico. Então, eu era sempre vista como aquela que está com complexo de inferioridade, que está vendo pelo em ovo, que não é bem assim e tal, mas porque a minha consciência crítica com relação a essas questões foi aflorada. E depois, com o tempo, eu fui descobrindo, eu acho que a faculdade é sempre um grande divisor de águas para nós que somos pessoas negras, né? Eu acho que é por isso que as pessoas são tão contra cotas raciais. Porque é dentro da universidade que a gente toma um choque que é a cereja do bolo para muitos de nós negros, porque ali a gente, quando a gente não tem a oportunidade de fazer parte dos grêmios, dos coletivos, né, a gente percebe que você não tem, por exemplo, 5 anos de curso de arquitetura e urbanismo, e eu não estudei nenhuma pessoa negra, eu não ouvi falar nada sobre arquitetura indígena, arquitetura africana, a urbanização dessas cidades africanas, enfim. E aí só foi fazendo aprofundar. E aí, assim, veio o boom da internet, a gente começa a conhecer pessoas, conhecer as lideranças negras que foram apagadas, silenciadas pelas mídias hegemônicas. A internet facilitou nosso contato, nosso diálogo, e isso é um caminho sem volta, né? Vai levando a gente cada vez mais para uma consciência mais amadurecida, e é isso, a gente vai mergulhando nos escritos. Eu acho que a questão da música, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à música, como formador mesmo de opinião, de entendimento do mundo. E eu acho que o rap foi muito importante para a minha formação, porque eu peguei ali o início, né? Eu lembro do primeiro disco dos Racionais, o Holocausto Urbano, teve 4 pretinhos na capa e vem com aquele discurso que está falando tudo o que você está pensando, mas não tem como expressar verbalmente, né? Eu lembro de uma prima minha que já é falecida, que tinha a mesma idade que eu, faleceu há uns 2, 3 anos. Ela chegou em casa desesperada, olha aqui, você vai adorar isso daqui. Aí quando eu pego é um disco do DMN, que tem 4P, Poder para o Povo Preto, né? E aí isso também mexeu muito com a minha cabeça, os primórdios da MTV, que aí eu conseguia visualizar os artistas negros cantando, e isso foi me fazendo ter mais gosto pela minha aparência, né? Copiar aquele modo de comportamento, aquela maneira com que eles se colocavam foi muito importante também. Os artistas negros do Brasil também foram muito importantes, né? Esses dias foi aniversário do Tony Tornado, Lafon, 90 anos, né? Alcione, 30 Uma anos, então vitória, né? vai O homem negro chegar aos 90 anos. uma grande... Esse sim contrariou todas as estatísticas possíveis, né? E aí foi isso, né? E a vida foi se desenrolando por E o aí até... urbanismo, por que que você se interessou por urbanismo? A Eu, arquitetura. eu gosto de cidades. Assim, quando eu fui prestar vestibular a primeira vez, que eu levei bomba da FUVEST, a minha primeira opção era jornalismo, né? Mas eu gostava muito da arquitetura, mas assim, eu gostava muito da arquitetura, eu gostava muito do Niemeyer, ele foi a minha primeira referência à arquitetura. Junto com o Niemeyer veio o Lúcio Costa, e aí eu achei muito incrível uma pessoa projetar uma cidade, pensar na rua, na largura da rua, como as ruas se interseccionam, como vai construir escola, onde vai ficar e tal. E eu sempre gostei muito de andar pela cidade, assim, eu gosto muito de cidade. Eu gosto do campo, mas eu gosto principalmente da cidade. E aí isso sempre me fascinou muito. Daí eu tomei bomba no vestibular, fiquei grávida, tive que paralisar toda a minha vida, enfim, tive filhos e tal, mas sempre tive a convicção de que eu voltaria a estudar, né? E aí quando eu voltei a estudar, eu deixei o jornalismo de lado e resolvi arriscar uma coisa que naquele momento ia me dar um gosto maior, né? E quando eu fui fazer faculdade de arquitetura, todo mundo falava assim, nossa, vai ficar rica e tal, porque as pessoas têm uma visão de que o arquiteto é aquilo que aparece na televisão, né? Mas mal sabiam, quando eu falava para as pessoas, meu interesse está mais focado na questão das cidades, na questão de planejamento das cidades, essas questões e tal. Mas até então eu não tinha parado para pensar em como a questão racial e de gênero influenciava dentro desse planejamento de cidades. Isso veio com Lélia Gonzalez, por exemplo, né, o feminismo negro que me arrancou essa visão. Falei, caramba, é verdade, como é que é assim e tal? Comecei a pensar nessas questões, buscar profissionais da arquitetura, do urbanismo principalmente. Eu encontrei muita reflexão com o pessoal da Bahia,
porque a UFBA, durante um certo período, não lembro se era a UFBA, mas era alguma faculdade da Bahia, que tinha um curso específico de urbanismo, e eu achava aquilo muito legal, alguns materiais que eles iam lançando, eu ia estudando, lendo aquilo e tal. E aí vem a questão de gênero também junto, né? Porque quando você começa a pesquisar a formação da cidade, você fala, poxa, o desenho da cidade ele é determinado pela cor da pele das pessoas, pela classe social das pessoas e também pelo gênero das pessoas. Cada um vai dar uma característica diferenciada. Né? O gênero determina os espaços que você pode transitar pela cidade. A raça determina o lugar onde você vai ocupar. Quer dizer, nós ocupamos o lugar social de subalternidade. E esse lugar social de subalternidade ele é espelhado na divisão das cidades, ele recompõe a lógica Casa Grande Senzala, que é periferia e bairros nobres, né? Que eu chamo de bairro, eu falo que é bairros brancos, porque é mesmo. Bairro nobre não tem negro morando, se tem é 0,01%. Os LGBTs também os LGBTs têm um horário definido dentro das cidades, né? O LGBT pode transitar pela cidade se for no horário que a cidade moral está dormindo, né? Então, o noturno é o lugar onde os LGBTs podem usufruir da cidade de alguma forma, né? E eu fui pesquisando por esse lado, assim, né? Essa questão do direito à cidade é uma questão que não é nova, ela vem desde 1968, com Henri Lefebvre, que é um sociólogo francês, que cunhou essa expressão, né, de droit à la ville, direito à cidade. E aí, naquele contexto de primavera de 61, mais 68, todas aquelas coisas que estavam acontecendo ali, as ditaduras estourando e tal, falou-se muito nisso. Depois esse assunto dormiu, ficou adormecido, só quem estava lidando com essa questão do direito à cidade eram os movimentos sociais de moradia, de reforma urbana, os profissionais da área do urbanismo, né, os nossos urbanistas. Nós temos grandes urbanistas nesse país, apesar das críticas que a gente tem sempre que fazer a eles, porque eles esquecem completamente a questão racial e de gênero também, né? E aí, nesses últimos tempos, vem sendo resgatado isso, né? Acho que aqui em São Paulo, o governo Haddad, ele reacendeu essa discussão do direito à cidade, principalmente quando ele traz o carnaval de rua novamente, quando ele traz uma modificação, uma abertura dos espaços públicos da cidade, convidando as pessoas a ocupar aquele espaço. Foi como se desse um estalo, assim, das pessoas perceberem que a rua é delas também, que o espaço das cidades é um espaço para todo mundo estar ocupando, mas a gente tem ainda os grandes desafios, né, de pensar em como a gente pode praticar um urbanismo inclusivo, como é que a gente pode interromper essa lógica urbana de Casa Grande Senzala, preto mora na periferia e na favela, branco mora na área nobre. Tem muitos desafios aí que tem que ser discutidos e eu acho que as minhas companheiras de luta dentro desse eixo de trabalho da pauta racial têm feito um trabalho bem bacana, cada um da sua maneira, fazendo algum tipo de resgate. A gente está fazendo um trabalho de tentar construir, tentar não, né? Já é uma lei aprovada, que foi iniciativa do vereador Reis, aqui de São Paulo, com o apoio do vereador Suplicy também, que faz parte da comissão da Frente Parlamentar pela Igualdade Racial. Então, a gente está começando ali os estudos, os trabalhos para fazer o primeiro memorial da escravidão aqui em São Paulo, que vai ser ali na Liberdade, ali onde se acharam as ossadas, né? E foi, assim, uma coisa incrível, né? Coisa de orixá mesmo, você achar ossadas negras com guia, com colar de ponta no pescoço e tudo. Então é isso, né? Eu acho que nos próximos tempos a discussão sobre essa questão de direito à cidade vai ganhar outros contornos e eu fico muito feliz de estar levantando essa bandeira e contribuindo com essa discussão. E sobre a questão do empoderamento, né? Você falou do feminismo negro, né? Da importância do feminismo negro, acho que de até radicalizar, né? Discussões que às vezes ficam muito ali na superficialidade ou não contemplam uma série de outros sujeitos, e para pensar empoderamento, né, que é um conceito que muito esvaziado, né, muito colocado como se fosse uma questão individual somente, ou essa lógica de, né, ter os mesmos direitos dos homens brancos e continuar oprimindo, né, não se preocupar com essa transformação. Acho que as pessoas aqui estão interessadas também em saber disso, né? Como é que você, no livro, pensou o empoderamento, trazendo todo
essa ferramenta de transformação, de fato, né, e pensada por mulheres negras, indianas do sul do mundo em geral, esse conceito do empoderamento, assim, explicar para as pessoas por que empoderamento não é, sei lá, meu corpo, minhas regras, por exemplo. Olha, escrever esse livro, mergulhar, porque assim, eu tinha também uma ideia vaga sobre empoderamento, que não era essa ideia deslocada que o pessoal divulga por aí, totalmente individualista, conectada com a lógica do capital e tal. Eu tinha já uma ideia intuitiva de empoderamento, já tinha lido algumas coisas a respeito, e aí eu fui toda feliz escrever, achando que seria uma coisa muito fácil, mas aí eu me deparei com um universo de intelectuais, de pessoas que estavam pensando essa questão, me deparei com Paulo Freire no meio disso tudo, enfim, abrindo a reflexão sobre esse conceito, e uma coisa completamente diferente do que as pessoas vendem ainda, né? Acho que o grande problema, a grande dificuldade de trabalhar, inclusive com livro, é que muitas pessoas, as pessoas que têm juízo, elas têm ranço da palavra empoderamento. Você fala empoderamento, elas até se arrepiam, porque elas não aguentam mais ver gente achar que está empoderada porque comprou um batom vermelho, ou porque deixou o Black Power muito alto, ou porque comprou um carro, ou porque é CEO de uma grande empresa multinacional, e caramba. Eu tô de batom vermelho, mas eu não falo isso não. Eu também, mas eu nunca falei isso. E eu fiquei, ao mesmo tempo que foi um choque, também foi uma felicidade muito grande, porque o empoderamento ele é um instrumento de luta social extremamente eficiente, ele é um caminho aí para as transformações que a gente tanto precisa. O empoderamento traz uma discussão muito importante, que eu nunca tinha também parado para pensar, que é a discussão do que é poder, da conceitualização de poder, que é uma coisa que a gente não pensa a respeito, né? O poder, às vezes, ele é apresentado para a gente como liberdade. Quando a gente pensa nos negros norte-americanos, nas lutas por direitos civis, na década de 60, eles diziam poder para o povo preto. Mais tarde, o rap aqui do Brasil também vai resgatar esse bordão, poder para o povo preto. Então, nesse contexto, poder seria liberdade para a gente atuar e fazer o que bem entendesse. Mas, muitas vezes, também o poder é lido como uma coerção, né? Um limitador da nossa mobilidade social, ou uma imposição. Muitas vezes, o poder, inclusive, é associado com a violência, né? As pessoas acham que vai bater, que não sei o quê. Teve um caso engraçado, em 2018 eu fui participar da Brasil Forum lá em Londres, né? Londres, Oxford e tal. E aí eu lembro que a última mesa do evento era uma mesa que falava da nova política. Então tinha várias pessoas do cenário da nova política, jovens e tal, não sei o quê. E aí, né, eu fui lá, né, fazer o advogado do diabo, fiz a seguinte pergunta: para vocês, o que é poder? E ninguém soube definir, ninguém soube responder exatamente. Quem chegou mais perto foi uma mulher negra, que é a vereadora Áurea Carolina, de BH, que Deputada hoje, né? a deputada, isso, conseguiu falar com um pouco mais de proximidade do que a ideia de poder que empoderamento carrega. Né? Se faz muita confusão com a questão do empoderamento, porque empoderamento vem do empowerment, que é uma palavra norte-americana, e lá no contexto deles, é uma palavra inglesa, na verdade, lá no contexto deles, empowerment significa, ao pé da letra, dar poder. Mas na perspectiva freiriana e de todos os teóricos que falam sobre empoderamento, é justamente questionar as estruturas de poder, entender que são as estruturas de poder que fazem essa articulação que dá na pirâmide social, né? Porque o poder, tal qual ele é entendido socialmente hoje em dia, ele é um poder que ele é excludente, ele é falo-patriarcal, ele é racista, ele é sexista de todas as formas, é um poder que já nasce na sua raiz com uma intenção opressora, com uma intenção dominadora, né? Então, nesse sentido, Paulo Freire vai fazer esse start aí dessa teoria. A gente tem a Bárbara Bryan Solomon, que é uma assistente social e uma
teórica, uma acadêmica super importante, que vai aplicar esse trabalho, né, vai fazer um esquema de aplicação do conceito de empoderamento com comunidades negras suburbanas norte-americanas, da década de 70, inclusive, né? E vai fazer um resgate dessas comunidades, vai, enfim, tirar essas comunidades daquela condição dos efeitos da opressão e tudo mais. No livro eu falo da Ruth Baqueiro, que eu acho bem interessante, porque ela é uma das poucas brasileiras, uma das poucas acadêmicas brasileiras que trabalha o conceito de empoderamento de uma maneira bem lúcida, bem fundamentada. E aí ela vai falar que existem raízes do empoderamento lá no tempo de Martinho Lutero, da Contra-Reforma e tal, quando Martinho Lutero vai traduzir os escritos bíblicos, que eram em latim, e que eram utilizados pelo clero como instrumento de manipulação das vontades da população. Então, quando ele traduz esses 95 escritos, né, ele está quebrando o poder hegemônico, está quebrando o instrumento de manipulação daquela gente. Então, cada um vai interpretar Deus e a palavra de Deus da forma que for mais conveniente, né? E aí ela fala, a Ruth Baqueiro fala que a escrita tem um peso muito grande nessa questão do entendimento de poder, né? Angela Davis também é outra autora que vai dar uma pincelada nisso, quando ela fala que o empoderamento ele já era trabalhado por mulheres negras escravizadas dentro das suas comunidades, dentro das senzalas. Elas eram os verdadeiros pilares ali de sustentação. Inclusive, quando eu tenho discussões a respeito do direito à cidade e tal, eu tenho falado que as pessoas, hoje em dia, elas têm uma tendência a desmerecer certos elementos, né? A gente não pode desmerecer a senzala, porque a senzala não é símbolo de subalternidade passiva, né, de aceitação daquela condição de escravidão. A senzala é, na verdade, um articulador do poder que vai levar as pessoas para o quilombo, né, dentro das senzalas que se faziam as combinações de fuga, os planejamentos e tal. Então, o quilombo nasce dentro da senzala, né, e a Angela Davis, quando ela fala isso, ela me dá um suporte para essa ideia, porque ela diz, as mulheres negras ali, elas eram um verdadeiro esteio, né, elas forneciam conforto psicológico, elas faziam todo um trabalho de resgate da autoaceitação daquelas pessoas negras ali. Então, elas intuitivamente estavam trabalhando os processos de empoderamento que são necessários para a emancipação. Eu acho que o mais importante quando a gente fala em empoderamento, né, uma das coisas mais importantes é você entender que empoderamento é um trabalho que tem como finalidade a emancipação social de grupos oprimidos por esse poder que a gente conhece. Né? Se qualquer trabalho, qualquer coisa que for trabalhada, não interessa por quem, onde, que não tenha um foco na emancipação de minorias oprimidas, não é um trabalho de empoderamento. A emancipação é o grande objetivo de todo o processo que você for desenvolver, de todo o trabalho que você for desenvolver. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito bem pontuada, assim, né? O batom vermelho da gente não vai emancipar todo o nosso grupo de mulheres negras oprimidas, não vai emancipar todo o nosso grupo de negritude, de LGBTs, enfim, não são elementos mundanos que vão nos conduzir rumo à nossa emancipação plena. Qual seria, que eu acho que é uma das dúvidas das pessoas, essa questão, o limite, né, entre o individual e o coletivo, quando a gente fala em empoderamento? Eu acho que essa é uma das questões mais difíceis das pessoas entenderem realmente, porque você precisa, primeiro que o empoderamento, ele é algo que vai ser estimulado por fatores externos, mas a resposta interna é principal. Né? Eu acho que nesse sentido a Patricia Hill Collins ela sintetiza muito isso. Ele é mais uma resposta interna aos problemas externos que você vivencia. Então, uma vez que você tem uma resposta interna, você vai estar amparado por fatores externos, mas a resposta vai ser sua internamente. Então, a somatória de indivíduos que pertencem a essa camada oprimida, né, nesse despertar, nessa conscientização profunda, vai fazendo com que a coletividade cada vez mais se fortaleça, e aí quando você tem um grupo que está majoritariamente nesse caminho de empoderar-se, aí você começa a ter uma turma boa para pensar, uma coletividade fortalecida o suficiente para pensar em caminhos para a emancipação coletiva, para a emancipação social.
né? Não tem como você desconectar o processo individual do coletivo. Um tá dando suporte para o outro. Por isso que eu digo sempre que é uma simbiose, eles estão completamente casados. Você se empodera, ao mesmo tempo que você se empodera, você está contribuindo com o empoderamento da sua comunidade. E quando essa sua comunidade estiver fechada nesse processo de empoderamento, aí sim você pode dizer que é uma pessoa empoderada. Porque aí você vai estar dentro de um grupo que foi restituído do seu desempoderamento social. E no caso, você sempre fala, né, da questão de que ninguém empodera ninguém, né? Essa relação hierárquica. Você podia falar um pouco mais sobre isso? Que eu acho que é importante, né? Porque as pessoas pensam, eu estou empoderando, sei lá, tal comunidade. Por que que há equívocos nessa, enfim, nessa afirmação? As pessoas, quando elas falam assim, elas não estão fazendo uma das partes que eu acho fundamental na questão do empoderamento, que é criticar as estruturas de poder. As estruturas de poder que a gente tem na sociedade, elas são hierárquicas, e isso é um grande problema, né? Então, quando você fala que vai empoderar pessoas, você está, ao mesmo tempo, assumindo uma postura colonizadora, porque se o processo é interno, como é que você vai influenciar diretamente nisso? Você vai colonizar aquela pessoa. E, ao mesmo tempo, você está reproduzindo essa lógica hierárquica que desenha a nossa pirâmide social. Né? Você está assumindo que você tem poder para dar para aquela pessoa, então você está fazendo esse trabalho. É um movimento paternalista até. No livro eu critico a perspectiva do Julian Rapaport, porque ele faz justamente ele traz empoderamento, ele faz uma discussão bacana, interessante e tal, mas sempre desse lugar do homem branco, que vai dar poder para as pessoas dos grupos minoritários, que vai, enfim, sempre de cima para baixo, né? O empoderamento, ele vai tornar as relações, esse questionamento de poder que o empoderamento como conceito propõe, ele vai tornar as relações horizontais e não verticais, como tem acontecido na sociedade. Então, somos todos humanos, no sentido de estarmos todos dentro de uma atuação onde um depende do outro, onde um influencia o todo e o todo influencia esse um. Então, discutir as relações de poder é justamente para romper com essa lógica verticalizada, hierarquizada, de manifestação do poder. Né? No livro tem a Hannah Arendt falando, ela traz essa discussão de como o poder só pode ser dito que é poder a partir da formação coletiva. Né? Você pode até ter algumas representações que se destacam, mas elas só estão naquele destaque porque ela está sendo autorizada pela coletividade para estar ali representando. Uma vez que ela está atendendo única e exclusivamente os interesses pessoais dela, ela já vai estar desautorizada a fazer essa representação coletiva. A representação coletiva, ela não é o meu interesse pulando na frente, ela é o interesse do todo, o que fica bom para todo mundo, é isso? Então, estamos juntos. A partir do momento que eu decido, não, isso é mais legal, eu acho que todo mundo vai gostar mais que seja assim, então eu já estou reproduzindo essa lógica de poder hierárquica, verticalizada, que é um dos grandes ingredientes, né, dos sistemas de dominação e de opressão. E no livro você dá esse exemplo, né, falando que não é uma coisa dos indivíduos em si, né? Você fala das agências, do Banco Mundial, essa lógica que é muito criticada, você critica, né? E é essa questão de levar ações para determinadas comunidades como se estivesse empoderando, né? E você usa ali o Romano, os autores que vão fazer essa crítica dessas agências, né? Como o Banco Mundial, por exemplo. Exatamente. Tem o Jorge Romano, que vai fazer essa crítica mais fundamental, uma crítica pesada, na verdade, uma crítica radical, e eu acho que é uma crítica radical, porém, extremamente oportuna. Porque você tem diversas agências mundiais que trazem, não vou citar nomes para não parecer que eu estou querendo atirar pedras. Porque, então, essas agências, elas fazem alguns projetos, né, empoderamento de mulheres, empoderamento de meninas, empoderamento disso, empoderamento daquilo, mas elas não vão conseguir cumprir com essa agenda de empoderamento se elas estiverem conectadas com a mentalidade capitalista.
que vai reproduzir aquelas lógicas que são importantes para a sustentação do capitalismo. Elas vão, por exemplo, tem o Jorge Romano, que vai partir da Gita Sen, que é uma teórica indiana, que também é especialista nessa discussão do empoderamento, que ela, enfim, sensacional, eu recomendo que vocês conheçam melhor. Vai fazer essa crítica porque assim, o processo de empoderamento, ele se dá em 4 níveis diferentes, em 4 dimensões diferentes a serem trabalhadas simultaneamente, não dá para desconectar. Não adianta você, de repente, chegar numa comunidade e ajudar a montar todo o esquema de trabalho para a economia solidária, por exemplo, e aí você achar que aquilo por si só é empoderador, que aquilo ali já é suficiente para aquela comunidade. Não é, porque você tem também, além da questão econômica, você tem a questão política, você tem a questão psicológica, você tem a questão cognitiva, que tem que ser trabalhado tudo isso conjuntamente. E essas agências internacionais e algumas entidades nacionais também que falam que estão fazendo um trabalho de empoderamento, elas excluem tudo, elas trabalham na lógica do dinheiro, né? Você precisa ter dinheiro para você se sustentar e tá certo. Então, eu já ouvi muitas pessoas falando que o Bolsa Família, por exemplo, era um projeto de empoderamento. A própria renda básica, que é citada no livro, é vista por muita gente como algo que seja um projeto de empoderamento. Ele pode contribuir, mas ele em si não vai conseguir fazer com que a emancipação seja alcançada. Ele pode resolver alguns pequenos problemas, de ordem prática, principalmente, mas como é que você vai dizer que as mulheres que estavam numa situação de violência doméstica, né, elas passam a receber um Bolsa Família ou a renda básica universal e tal, e aí resolver o problema de vida delas? Não, elas têm diversos traumas que vêm com a questão da violência doméstica. A violência doméstica, ela impacta todo o sistema psicológico dessa mulher, ela fragiliza todo o sistema psicológico dessa mulher. Como é que você vai convencer essa mulher que aquela relação abusiva tem que acabar, que ela tem que se afastar daquele homem? Se você não trabalha a questão cognitiva, ela precisa ter um entendimento de que é uma relação de poder que se estabeleceu dentro daquele relacionamento e por isso ela está em desvantagem, ela vai continuar sendo oprimida, ela vai continuar sendo vista como um objeto e não como uma pessoa, um ser humano, né? Então, acho que essa crítica do Jorge Romano é extremamente oportuna. Além desses dois, tem a Rafia Zakaria, que é uma feminista paquistanesa. Ela tem um livro que, infelizmente, ainda não tem traduzido aqui no Brasil, que é o The Upstairs Wife, que fala sobre a questão das mulheres do Paquistão, do casamento dessas mulheres, e de como desenha todo um esquema de opressão através do casamento de mulheres, né, nessas religiões, enfim. E ela também ela tem um texto incrível, que eu deixo aí recomendado, que chama O Mito do Empoderamento, onde ela vai criticar diretamente uma ação que foi feita no Canadá, se eu não me engano, que as mulheres levavam máquina de costura e ajudavam as mulheres a ter uma plantação de alguma coisa, ou uma criação de galinhas, de porcos, e achavam que aquilo era empoderar aquelas mulheres, né? Então, ela sai nessa crítica. Primeiro, que você não empodera pessoas, isso já tem que ficar bem pontuado. Segundo, que isso não vai resolver todos os outros problemas que uma sociedade opressora impõe a essas mulheres, né? Então, é muito importante que quando a gente lê lá, e tal órgão está fazendo, a Unesco está fazendo um projeto para empoderar meninas, não sei o que, está fazendo, né, para fazer o empoderamento de mulheres e tal. É muito importante que a gente fique muito atento, porque com frequência não tem nada de empoderador naquilo, é uma reprodução das lógicas de opressão que a gente pretende eliminar através do trabalho de empoderamento sério e consciente. Mas você falou agora dessas políticas, né? Um dos capítulos do livro é empoderamento de políticas públicas, né? Você cita essas políticas como um exemplo, acho que tem a pesquisa do Bolsa Família, né? Em algumas estados no Nordeste, né? Você cita no livro que muitas mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, que uma coisa leva a outra, às vezes a questão econômica. Você cita eles como exemplo no livro, mas você aponta limites no sentido de que do que seria empoderamento num sentido mais amplo, só para... É isso, né? Não quer dizer que você tem que dispensar esses trabalhos dessas grandes agências ou essas políticas que vêm para, de alguma forma, trazer um suporte para essas mulheres, né? A gente tem experiências interessantíssimas, com o próprio Bolsa Família, por exemplo.
de mulheres que conseguiram criar o seu próprio negócio. No Quênia, o vereador Suplicy esteve no Quênia fazendo estudo da renda básica por lá, e aí ele observou que naquela comunidade as crianças voltaram para a escola graças à renda básica, né, a renda de cidadania. Isso dá um respiro para essas mulheres, para essas comunidades fragilizadas, mas isso não é um limite, né? Isso não é não é a conclusão de um processo de empoderamento, tem muito mais a se fazer. Mas é um processo, faz parte do processo. Total, total. E aí você encaixa, por exemplo, na dimensão econômica de empoderamento, no trabalho econômico de empoderamento, né? Porque às vezes as pessoas acham, não temos que ganhar dinheiro, não temos que fazer isso, enfim, tem umas ideias um pouco equivocadas com essa questão econômica. E eu sempre gosto de lembrar que a gente vive no sistema capitalista. Por mais que a gente seja contra, a gente não está apartado dele. Então, se eu quero comprar um livro, eu preciso ter dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso pesquisar, comprar livro, pesquisar, ir para a universidade, fazer uma série de coisas na minha vida prática aqui. Então, a dimensão econômica do empoderamento, ela é importante, sim, porque é ela que vai muitas vezes tirar essa mulher da situação de violência doméstica. Muito embora a gente tenha pesquisas de mulheres que voltam para os seus parceiros, abusadores, violentos e tal, mesmo não dependendo financeiramente deles. E aí que entra a questão, porque aí você tem que fazer um trabalho completo com essa mulher, né, ou com esse grupo de mulheres. Você tem que fazer esse trabalho psicológico com essa mulher, ela tem que entender as dimensões daquilo, por que ela está voltando, por que aquilo constitui um vínculo de identificação com o agressor, ela tem que entender todos os processos históricos que construíram a sociedade de uma maneira machista, ela tem que entender quais as vias políticas de atuação que ela pode usar enfim, no fortalecimento dela e da própria comunidade que ela está atuando, enfim. Então, não é não é um trabalho que você pode fazer numa condição única. É um leque, você vai, como se fosse construir uma casa, você vai colocar lá pilares e vigas, então você vai fazer um processo de empoderamento observando essa movimentação. Senão, você não tem... não se alcança a emancipação. Os pilares fundamentais? Psicológico, econômico, político e cognitivo. Quem dá para a gente essa ideia é a professora Nelly Stromquist. E ela fala nessas dimensões do trabalho de empoderamento. Então, quando você vai trabalhar a questão cognitiva, por exemplo, a gente está falando, eu falei agora há pouco da questão das cotas raciais. Isso é uma ação de empoderamento dentro da comunidade negra, né, de restituir, que inclusive trabalha em duas frentes, tanto na frente psicológica quanto na frente cognitiva. Na cognitiva, porque vai fazer com que a gente aprenda mais sobre a nossa história, a gente entenda mais os processos que nos atingem diretamente, enfim. E na questão psicológica, porque isso dá para a gente uma sensação de gosto pessoal, de fortalecimento interior, a gente se sente mais feliz porque a gente está conseguindo ocupar um lugar de importância na sociedade através da nossa formação profissional, né? A dimensão política, não só institucional, mas também fora do Congresso, dessa movimentação partidária e tudo mais, né? Quando mulheres se juntam, por exemplo, para fazer uma discussão sobre um livro, elas estão fazendo uma ação política, né? Eu gosto muito de uma fala da Angela Davis, que ela fala que a política a gente está exercitando o tempo inteiro, a gente está exercendo o nosso potencial político o tempo inteiro. Desde o momento que a gente vai no mercado e escolhe um produto e não outro, isso também já é um movimento político, até o ato de votar. E na nossa sociedade a gente é muito desconectado dessa perspectiva mais global da ação política. A gente acha que política se faz só votando, entrando para dentro dos partidos, enfim, não é. Então, o exercício político no nosso dia a dia, na nossa família, nas nossas relações de trabalho, de amizade, enfim, o tempo todo. E na dimensão econômica do empoderamento, você tem essas questões que vêm com o Bolsa Família, ou vem com o emprego que você consegue, ou vem com o seu próprio negócio, onde você vai fortalecer a sua comunidade, fazendo um trabalho que, de repente, vai abraçar jovens de periferia, enfim, trazendo uma oportunidade a mais das pessoas ganharem dinheiro, porque é importante para grupos minoritários ter a posse do dinheiro. Não só é importante, como é uma questão também de restituição histórica. Nós somos empobrecidos, aliás, empobrecidos não, nós
fomos esvaziados completamente dentro dessa dimensão, né, econômica, né? A gente não consegue, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem uma classe média negra, é muito difícil você fazer uma pressão política pensando na questão econômica, você vai boicotar alguma coisa, como que você vai boicotar se você está completamente ligado ao fornecimento daquela marca, à existência daquele supermercado? Então é nessas horas que a gente vê o quanto a nossa força política está esvaziada, e esvaziada pelo caminho do econômico, do fortalecimento econômico. Então essas dimensões, elas precisam ser trabalhadas conjuntamente, né, ao mesmo tempo, simultaneamente, para a gente conseguir ter um caminho de emancipação. É importante você trazer nessa questão econômica, porque às vezes até a gente, enquanto pessoas negras, a gente acha que às vezes as próprias pessoas negras eles vão criticar as pessoas negras que têm, enfim, saíram da pobreza como se a pobreza fosse uma condição inerente à população negra, né? E de fato, tem uma construção histórica, né, que nos empurra para esse lugar, né? Então é importante que as pessoas entendam que não é reproduzindo essas lógicas como já estão colocadas, mas a importância de que, tipo, ser pobre não é algo que tem que ser romantizado, né? Exatamente. Na nossa sociedade, ser pobre não é uma virtude. Inclusive, isso é um pensamento, é um resquício da colonização nas nossas cabeças, é um resquício da atuação da Igreja Católica na nossa cabeça, que dizia que o pobre tem lugar ao céu. É mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico ter um lugar no céu, né? Só que o rico aqui na Terra estava usufruindo de todo o montante gerado pelo trabalho das pessoas pobres, né? Então, quer dizer, e a igreja também não ficava longe da fortuna que estava sendo construída. A igreja vivia com o seu conforto, com o seu acúmulo de terras, com o seu acúmulo de bens, né? E aí o pobre era consolado com essa ideia de que, mas o reino dos céus vai ser seu. Então não é bem assim. Então essa mentalidade é um resquício da colonização cognitiva das nossas mentes, que vai induzir a gente a viver Como é que você vai viver numa sociedade capitalista sem dinheiro? Não tem como. Não é que a gente está a favor do capitalismo. Eu acho que qualquer pessoa que tem uma abordagem contra o racismo, contra o machismo, ela tem que ser essencialmente anticapitalista, porque a gente sabe que isso é um suporte para as nossas opressões. Agora, a gente não pode esquecer que a gente vive dentro desse contexto e a gente tem que se virar de alguma forma, né? E, infelizmente, na nossa sociedade, o poder está associado também ao dinheiro. A ideia de poder verticalizado, ela também está sendo sustentada pelo acúmulo de bens, pelo acúmulo do capital, pelo acúmulo de latifúndios e de todas essas coisas que nós, camadas minoritárias, construímos diretamente ou indiretamente. E essa questão, uma pessoa fez uma pergunta que eu consegui pegar, não consigo ler os comentários, mas essa eu consegui ler. A questão, ela falou, então como é que faz o processo de empoderamento? Que é uma dúvida, na prática. Claro que precisa ter todas essas dimensões que você cita, essas 4 dimensões, mas como que isso pode se dar na prática, por exemplo? Olha, eu arrisco dizer que a gente pode pensar num projeto, sei lá, a gente pode pensar, de repente, numa casa de acolhimento para mulheres em situação de violência, né, dando como exemplo. E aí, dentro dessa casa de acolhimento, você vai ter lá profissionais, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, para estar acompanhando o desenvolvimento dessa mulher e tentando equacionar todas as questões que vieram por conta da situação de relacionamento abusivo, pelo estupro, ou por anos de uma vida totalmente oprimida e tal. Aí você vai ter lá uma aula para ensinar uma nova profissão para essas mulheres, para ensinar novas possibilidades delas serem empreendedoras, delas buscarem seu próprio sustento por conta própria, né? Ao mesmo tempo, você vai ter um programa de educação para essas mulheres, né? De repente, essas mulheres podem ser ou semi-analfabetas ou analfabetas, ou não tiveram uma educação adequada, não tiveram uma educação que abordasse essa temática que a gente discute tanto dentro dos nossos
círculos de feminismo, de movimento negro e tudo mais, né? E aí você parte para um planejamento político com essas mulheres. Como é que nós vamos fazer, de repente, para fortalecer essa casa, para ampliar essa casa de acolhimento para mulheres? Como é que a gente vai gerenciar essa casa de uma maneira que vai englobando cada vez mais mulheres? Como é que a gente vai fazer com que isso vá para o mundo como um exemplo bem-sucedido de um trabalho de empoderamento? Assim, é um exemplo básico, mas aí você tem 4 dimensões sendo trabalhadas ao mesmo tempo. Você vai fortalecer economicamente essas mulheres, porque elas vão estar aprendendo alguma profissão, e assim, né, dentro dessa perspectiva econômica, pensando em ensinar mulheres para serem empreendedoras, a gente tem que pensar que quando a gente vai fazer esse trabalho, a gente também tem que questionar as lógicas de divisão sexual do trabalho. Então, não dá para você falar com vamos colocar essas mulheres para fazer manicure, panificação. Por que tem que ser essas coisas que estão na sua raiz ligadas à divisão sexual do trabalho? Você pode ir além disso, né? Você pode colocar essas mulheres, de repente, para aprender algo dentro da construção civil, para aprender a gerenciar coisas, enfim. Né? Então, aí a gente tem um exemplo muito abrangente que pode servir aí, poderia servir para as nossas mulheres que estão no combate político, no fronte da política nacional, para pensar essas ações conjuntamente, né? Esse trabalho conjunto das 4 dimensões do processo de empoderamento sendo trabalhadas ao mesmo tempo. Gente, para quem está perguntando, a live fica salva 24 horas nos stories e a gente está colocando tudo no YouTube da Femininos Plurais. Vocês estão comendo bola aí nos posts que a gente está fazendo. Tem o YouTube da Femininos Plurais só para as lives com os autores da coleção ou com pessoas que vão escrever para a coleção, né? Como o Fábio Mariano, que a live dele está lá. Também a do Silvia, da Carla Cotirene, a do Adilson, de todos os autores está lá, YouTube/Femininos Plurais. E já a gente está terminando, né? Essa aula está incrível, as pessoas aqui comentando, mas a gente tem Instagram antes dele derrubar a live. Acho que seria importante também comentar a questão estética. Claro que a gente fala que ela não dá conta, mas eu também sinto muitos ataques, às vezes, às garotas, por exemplo, que fazem a marcha do empoderamento crespo, que também estão fazendo um trabalho, porque a estética também é política, né? Você não acha meio importante falar dessa dimensão? Porque uma coisa é o sentido esvaziado, outra coisa é achar que a dimensão estética não é importante, né? Como você traz no livro, né? Exatamente. Eu acho que essa questão estética, ela está dentro da dimensão psicológica de empoderamento, né, de trabalho psicológico de empoderamento. Porque a gente precisa pensar que a estética, ela também se transformou num instrumento de opressão. Né? Ela é utilizada para nos diminuir, para nos desmerecer, para nos desumanizar. E a gente também tem que pensar que o processo de desenvolvimento da nossa autoestima, ele vai passar necessariamente pela aceitação da nossa imagem. Isso nesse contexto que a gente vive de opressão machista, de opressão racial, né? Não tem como você apartar, porque a beleza, ela é um juízo de valor que a sociedade tem muito enraizado. Então, quando você quer falar que uma pessoa é muito legal, você diz que a pessoa é bonita. A gente não fazemos uma discussão sobre o significado da beleza, sobre por que a beleza tem necessariamente que ser algo que constitui as qualidades de uma pessoa. Né? A gente precisa fazer essa discussão, mas enquanto essa discussão não é feita, a gente precisa sim fazer um resgate estético, principalmente desses grupos de oprimidos, ou que tiveram a estética completamente marcada como instrumento de desvalorização. Então, aquela menina negra, no meu tempo, quando eu era criança, né? Quantas pessoas não riam do meu cabelo, quantas pessoas não riam do tamanho do meu nariz, da grossura da minha boca, da cor da minha pele. Isso deforma a sua autoimagem, isso deforma a sua percepção de si mesmo. Né? E aí você vai arrastando isso ao longo da sua vida. Eu acho que para quem duvida, a gente tem um exemplo que é muito pontual, que é a questão da anorexia. O que a anorexia faz com as nossas meninas? Ela provoca uma distorção na percepção da autoimagem. Então, a menina está com 1,80 m e 39 quilos, mas ela olha no espelho e ela acha que ela está muito gorda, porque ela tem a imagem dela distorcida. Isso também acontece com meninas negras. Eu já conversei e converso ainda hoje com muitas meninas, mulheres negras, que são muito bonitas, que têm uma estética muito agradável, muito bem distribuída, muito bem equilibrada. Elas se arrumam, fazem colocam todos esses símbolos da estética, da beleza e tudo mais, mas ainda quando elas se olham no espelho,
elas se acham um lixo, elas se acham horríveis. E elas vão andar na rua, qualquer pessoa que olhar para elas já é motivo para elas fugirem, para elas sumirem, né? E isso dá em depressão, isso dá em adoecimento, isso tá junto com diversos transtornos psicológicos que a mulher vai desenvolver futuramente. Então, essa questão da estética, ela poderia ser uma futilidade, se a gente fizesse a discussão do porquê a nossa sociedade é tão conectada com a beleza como um valor humano. Né? Quando você fala, por exemplo, nos contos de fada, a má é a bruxa, e ela é sempre feia, ela é sempre deformada, ela tem verruga no nariz, ela tem isso, tem aquilo, tem sempre uma estética que assusta. E a boazinha, né, é bonita, é a princesa e tal. Então, são informações que a sociedade foi construindo que precisam ser discutidas. Você não é... Primeiro que a beleza é muito relativa, a percepção da beleza é muito relativa, ela é condicionada pelos fatores históricos, ela é condicionada pelos movimentos da sociedade, né, de valorização. Teve épocas da história que a mulher gorda era bonita, né? Tem os quadros lá do Botero, que retratava mulheres, né, gordas e tal. A gente tem no Oriente Médio, eu estou vendo a novela O Clone, e aí os árabes lá falam que a mulher bonita é uma mulher que enche a cama. Então, essa percepção de beleza, ela varia muito, está muito conectada com a cultura das pessoas também. Agora, enquanto a sociedade estiver associando beleza como um fator de exclusão, de desumanização, então a estética ela precisa ser discutida, a gente precisa dar um apoio para essas meninas que estão buscando esse fortalecimento através da estética, alertando, claro, que não para por aí, que a autoestima vai muito além de você se achar bonita ou feia, né? A autoestima, na verdade, é a sua relação com você mesmo, o quanto você se aprecia, mesmo com os defeitos que você vê em si mesmo, né? Mesmo com as suas limitações humanas, você trabalha tudo isso, mas você ainda se gosta, apesar de algumas coisas que você não está tão afim de mostrar. Então, é extremamente importante, não é futilidade, não. Você falou dessa questão, né, da gordofobia, mas a questão do racismo, com estrutura, né? Que a gordofobia, claro, é um preconceito, mas não é estrutural, né? Depende muito, né? A gente vê, Não. eu tenho acompanhado bastante meninas gordas negras, né, fazendo essa discussão, né? Do quanto que para elas é uma outra questão, mas a questão racial é uma questão o racismo está na construção do belo, né? Do que a gente acha que é belo ou não, né? Então é uma questão que às vezes, claro, a mulher é gorda, mas ela é branca, ela passa por uma série de questões por ser gorda, mas ela é branca, então é uma outra questão. A questão do racismo é uma questão que de fato leva a uma construção de subjetividade muitas vezes negativa, né? Mas como o Adilson Moreira fala, né? O Adilson da questão da imagem negativa, né? E o Exatamente. quanto de gente que, sei lá, a gente sabe o quanto que isso nos fere, né? Por isso que acho que Marcha do Empoderamento Crespo, esses movimentos, É eles são importante. importantes, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso, né? Que isso não é besteira, né? De jeito nenhum, isso é muito importante. Tem mulheres que têm o couro cabeludo queimado, que fragilizou de tal forma que nunca mais vai nascer cabelo, porque não consegue aceitar o seu próprio cabelo. As mulheres da geração da minha mãe, por exemplo, até hoje não conseguem deixar de alisar o cabelo, né? Se sente desconfortável com a sua aparência. Agora, uma questão legal, engraçada nessa coisa, engraçada não, uma questão importante sobre essa coisa da gordofobia, é que existem algumas teóricas norte-americanas que vêm trazendo um estudo muito importante, falando sobre o quanto a gordofobia está associada ao racismo. Então, a mulher gorda, ela é feia porque ela é negra. Ela não é feia porque ela é gorda, ela é feia porque ela é negra. Então, a gordofobia ela está completamente cruzada ali no seu primórdio com a questão da mulher negra, e ela remete ao mito da mulher negra raivosa, da mulher negra forte, a mulher negra que vai Homem bater. preto, né? Exatamente, com a Sarah Barton, com essa coisa, né, porque antes eu não li o livro completo, eu tive acesso a algumas páginas, mas seria legal, assim, que viesse, espero que um dia venha para o Brasil esse estudo, mas eu acho bacana que as mulheres negras, feministas, gordas, tenham esse olhar, porque é fato que você ser gorda e branca é muito diferente de você ser gorda e negra. Né? A mulher gorda A branca, questão ela estrutural tem... do racismo, né? Acho que não pode esvaziar a dimensão estrutural do racismo, né? Exatamente. Ninguém vai... a mulher branca não deixa de ter um companheiro por ser gorda.
A mulher negra tem a solidão, né, como uma das suas dificuldades sociais, por ser negra e por ser gorda. Então, quer dizer, é uma questão aí que precisa elucidar melhor. Mas a Então, estética é Joyce, sempre importante. sem dúvida, né? Agora a gente está se encaminhando para o final, tá ótima a conversa. Ó, já passamos de 1.000 pessoas assistindo. Estamos competindo aqui com o Jornal Nacional, hein, gente? Queria que você falasse da questão, Joyce, para finalizar, porque é um dos capítulos do livro, né? Para quem tiver interesse, está aqui, né? O livro sendo mostrado aqui o tempo todo, é no site da editora Pollen. Gente, eu já te retirei os comentários, a gente está no minutinhos finais, eu falei que eu ia abrir nos minutinhos finais, para que vocês pudessem interagir. Queria que você falasse dessa questão da afetividade, né? Que é uma das dimensões que você trabalha também nesse viés do empoderamento, né? Gente, vai Eu, ficar salvo, tá? Vocês chegam, fica salvo, YouTube Feminismos Plurais, 24 horas, tá? Aqui no Instagram, YouTube Feminismos Plurais. Bom, Joyce, falar dessa questão da afetividade, né? Que é uma das dimensões que você trabalha no livro também. exatamente, ela está dentro desse aspecto psicológico, né, do empoderamento. Dentro da discussão psicológica, eu acho que a questão da saúde mental, que vem com essa questão psicológica do empoderamento, é muito importante de se trabalhar. Muito importante. Eu tenho me debruçado, privilegiado esse olhar, porque eu penso que você pode fazer de tudo por uma pessoa para tentar emancipá-la, mas se você não resolver aquilo que está dentro dela, dentro da cabeça dela, dentro do coração dela, né, você não consegue resultados positivos na sua completude. Então, essa questão da afetividade é muito importante, sobretudo para as mulheres negras, né? A gente tem uma condição de preterimento afetivo, que é uma realidade, já foi muito discutido, muito esvaziado, as pessoas falam que não é uma discussão, desvalorizam essa discussão, mas ela é extremamente importante. É importante pensar dois caminhos de reflexão sobre isso. Primeiro, por que o homem negro está preterindo as mulheres negras? Isso é um indicativo direto de que a questão cognitiva não está bem resolvida dentro desse homem. Ele não está entendendo, ele tem um problema com a autoimagem dele, e ele vai despejar esse problema da autoimagem dele em cima das mulheres negras. Então ele vai estar sempre rejeitando essa mulher, fugindo dessa mulher de alguma forma, né? E essa discussão tem que ser feita também por mulheres brancas, porque muitas vezes as mulheres brancas que têm seus companheiros negros, elas acham que essa discussão do preterimento afetivo de mulheres negras não tem nada a ver com elas. Lê do engano, como dizia aquele humorista lá, porque tem tudo a ver com elas, porque uma vez que o homem negro tem uma dificuldade com a sua aceitação, com a aceitação da sua autoimagem, com a aceitação da sua pessoa, né, como um todo, ele não tem condições de valorizar essa mulher branca. Essa mulher branca vai estar sempre numa condição de validação da existência dele. E é aí que eu acho que as mulheres brancas deveriam pensar muito bem nessa questão da afetividade de mulheres negras, desse preterimento, né? Porque as mulheres negras adoecem, mas as mulheres brancas também não são felizes dentro dos seus relacionamentos, por mais que elas possam relatar, enfim, né, suspirar coraçõezinhos e tudo mais, a gente percebe, se aproximando um pouco, que tem uma fragilidade ali muito importante. Até porque tem uma questão que eu acho que eu não trago, que eu me lembro, eu não escrevi isso no livro, mas é interessante de falar, que essa mulher branca, que vai se relacionar com um homem negro, grosso modo, ela é uma mulher branca preterida pelo mercado afetivo dos homens brancos. Então, ela também já apresenta uma deficiência quando ela entra nesse relacionamento interracial. Ela também já entra com uma fragilidade com relação a ela própria, né? E aí a coisa fica um pouco complicada. É importante falar sobre isso, porque quando a gente aborda esse assunto, a gente é acusada de não gostar de relacionamento interracial e tal, não sei o quê. De maneira nenhuma. Eu não tenho absolutamente nada contra, eu acho que ninguém deve ter. Eu acredito no amor e eu apoio toda manifestação de amor que seja legítima e verdadeira. Agora, a gente não pode deixar de pensar que a nossa visão de amor, ela está condicionada pelas opressões de raça e de gênero. Ela está totalmente pautada. Quando as pessoas falam, eu não gosto dessa mulher, mas é uma questão de gosto. O gosto é uma construção social. É um condicionamento que a gente vai manifestar ali nas nossas preferências.
né? Então, essa questão da afetividade é muito importante. É importante fazer uma discussão sobre os nossos valores com relação às relações amorosas, aos relacionamentos afetivos. Eu acho que a gente já devia estar no momento de discussão do feminismo, onde as mulheres conseguem perceber exatamente quando o relacionamento amoroso é legal ou quando o relacionamento amoroso é uma muleta para as deficiências, para as dificuldades sociais que ela tem, para as dificuldades internas que ela tem com ela mesma. A Bell Hooks fala muito bem sobre isso. Tem muitas mulheres que estão dentro de relacionamentos não porque gostam do parceiro, e sim porque elas precisam de uma validação social. E essa validação social ainda é dada para nós mulheres através da nossa união com homens, né? E aí, nesse sentido, eu acho que as mulheres negras, elas podem reverter essa condição de preterimento, saindo na dianteira do questionamento sobre a verdade das relações afetivas que a gente vê aí na sociedade, que é tudo muito bonito na internet, tudo muito, muito lindo, né, nas redes sociais e tal, mas que escondem relações de poder altamente perigosas, que vão desembocar em relações abusivas, que vão desembocar em violências múltiplas, não só violência física. As pessoas pensam que violência é só apanhar, né? E tem outras formas de violência também que existe dentro de um relacionamento. Então, eu acho que esse questionamento da afetividade, ele precisa ser mais puxado, principalmente pelo feminismo, né? Da emancipação dos nossos sentimentos, da nossa possibilidade de viver, de conviver sozinha e ainda assim ser uma pessoa valorizada na sociedade. Eu sempre lembro da frase da Sueli Carneiro, que eu ouvi pela primeira vez de você, que ela fala que não quer negociar a humanidade dela, né? E por isso não vai se atirar em qualquer relacionamento, porque as mulheres têm feito isso insistentemente, né? Elas se arriscam em qualquer relação, porque a sociedade está cobrando delas uma presença masculina para validação da existência, né? E aí eu acho que as mulheres negras podem pensar melhor nessa questão, se realmente é tão ruim assim esse preterimento, até porque as masculinidades que se apresentam para a gente são tão tortuosas que muitas vezes a solidão não é exatamente a solidão afetiva, né? Porque a solidão pode ser pensada de uma maneira Solidão mais não ampla. necessariamente é preterimento, né? Exatamente. Porque se citam a Sueli, questão geracional, né? Às vezes a gente falava de solidão, ela ficava, esse papo aí de vocês. Ela falava, eu tô fazendo porque eu quero, porque também tem esse lado também que ela trouxe para a minha reflexão, que eu achei muito legal, que é nem toda mulher que está sozinha é porque foi preterida, é porque ela também escolheu estar sozinha. Porque aí tira a Exatamente. mulher também, nega desse lugar da vítima que não foi escolhida, eu estou aqui, ou que vai achar que tem que ficar a vida inteira, às vezes puxando o saco de uns machos escroto, nada a ver, para poder ser validada. Então, tem muitas mulheres, sim, tem o preterimento, ninguém aqui está negando que ele exista, tem pesquisas até que mostram, mas eu acho muito legal quando a Sueli traz também essa dimensão que nos tira do lugar da identidade vitimada, como diz a Bell Hooks, que é, não, muitas pessoas, eu estou sozinha porque eu não quero negociar a minha humanidade. E muitas mulheres Exatamente. pretas, porque a nossa construção de feminino ela é outra, construção de feminino, que não é essa construção da mulher branca, né, que ficou em casa, a gente sempre foi para a luta, a gente sempre trabalhou, até por uma questão histórica, a gente precisou, né, estar ali à frente fazendo várias coisas e falar, não, vou te botar para fora porque eu não vou aceitar certas coisas, né? Então também, claro que tem a questão do preterimento, a gente vive num país, mulheres negras são as mais assassinadas, vítimas de feminicídio, a gente sabe disso, mas tem uma questão também que eu acho que é importante que você discute, né? Que é da mulher preta que fala, não, não quero, estou Não bem quero. com isso. Por que que a gente também tem que colocar amor preto só na relação heterossexual? Amor preto é amor de amiga preta, amiga preta. Amor preto, para mim, a coleção Femininas Plurais é super amor preto, que são todo mundo preto, uma coleção, agora a gente tem o oitavo título, né, com o pai Sidney aí, é amor preto é mãe e Amor preto. filha, filho com filha, Tem que primas, então perder também essa. aumentar a dimensão do É amor preto, isso. o amor pela comunidade, né? Não é Claro. simplesmente, às vezes, você ter um companheiro preto e não faz nada pela comunidade, muitas vezes, né? Então, o Exatamente. próprio Quincy Jones, né, que casou com várias mulheres, sei lá, suecas, mas o que o cara fez pela comunidade negra, é um negócio que você é inegável nos Estados Unidos, né? Então também saiu um pouco também desse lugar de
colocar a gente só nessa condicional do homem, né? De quem não foi escolhida por um Exatamente. homem. Porque isso é muito violento, né, com a gente. Claro, total. A gente tem que perder essa visão pequeno burguesa de amor, que é limitadora também. Ela fecha a gente num círculozinho. O amor é uma coisa universal, é um sentimento universal. Né? E você pode sentir amor de várias formas, por várias pessoas. Né? O amor não está necessariamente conectado com a sexualidade. Eu acho que a gente também tem que começar a pensar na questão da sexualidade de uma maneira um pouco mais autônoma. Né? Você pode ter uma vida sexual com uma pessoa que você não está amando, de repente. Se a questão sua é sexual, você pode buscar outros caminhos para realizar a sua sexualidade, para expressar a sua sexualidade. Agora, quando a gente fala em amor, se você quer uma relação amorosa, né, você pode ter uma relação amorosa com a sua amiga, com a sua mãe, com seus filhos, enfim, com o seu cachorro, com o livro novo que você comprou, enfim, tem, sabe, N coisas, assim. Eu sei que é difícil algumas coisas, por exemplo, eu tenho o hábito de sair sozinha. Se eu quiser tomar uma cerveja e não tiver companhia, eu vou sozinha. Eu sento no bar, pego uma cerveja e tomo, porque eu gosto da minha própria companhia. Né? E eu acho que isso é autonomia. Eu tenho falado muito em autonomia emocional. A gente tem que buscar essa autonomia emocional, porque aí quando um relacionamento, quando um homem, ou enfim, para as mulheres que são lésbicas e tal, quando uma pessoa se apresentar querendo se relacionar com você mais intimamente, você vai ter condições de avaliar se aquilo serve ou não para você. Né? Porque aí você tem uma vida muito legal sua com você mesmo. Então, para a pessoa entrar na sua vida, ela tem que ser muito foda, ela tem que ser uma pessoa muito legal, muito bacana, para você abrir espaço para ela, né? Então, eu acho que a autonomia emocional, né? Esse resgate do nosso poder individual, do nosso poder interior, ele tem que ser um investimento também no campo da afetividade, para que a gente não fique nessa coisa de... Porque aí fica... solidão. Eu nem gosto do termo solidão da mulher negra, porque eu acho que já coloca assim, porque o racismo tem assumido uma particularidade no Brasil que me irrita muito, que é de sempre privilegiar imagens de pessoas negras em sofrimento, chorando, derrotadas, né? Eu vejo isso muito claramente. Quando uma mulher negra, uma pessoa negra está fazendo alguma coisa muito legal, ninguém dá muita atenção, mas se ela colocar lá um relato de um racismo muito violento que ela sofreu, aí todo mundo vai lá. Né? Isso para mim é uma coisa esquisita, assim, sabe? Essas pessoas, no geral, tanto brancas como negras, elas estão inconscientemente conectadas com a imagem do negro coitadinho, o negro, coitado, ele não sei o que e tal. Isso não faz sentido nenhum pra gente, isso é oposto ao que a gente quer trabalhar. Né? É isso, né? Nós não somos coitados. Já listou a gente sobre isso, né? Exatamente. As negritudes têm que saber que tanto a negritude quanto as mulheres, nós não somos coitados, né? Nós somos lesados por um sistema. Né? Nós não somos pessoas fracas, pessoas tolas, pessoas sem nenhuma agência pessoal. A gente é fragilizado pelo sistema, a gente é colocado numa condição de vulnerabilidade e a gente está aí para lutar contra isso. Então, assumir a identidade vitimada, ela não ajuda em nada. Ela nos conecta com pessoas racistas enrustidas. Né, que tem certas pessoas racistas que são enrustidas, tem um racismo recalcado dentro de si. Só aceita o lugar do negro, né, no lugar desse lugar. Exatamente. Essa que é a questão. Sobretudo no Brasil, né, uma coisa que a gente percebe nos ataques que Lélia Gonzalez sofreu, absurdos, e várias outras pessoas negras, que é muito esse lugar, né, de a gente só aceita a negritude se for nesse lugar. Só que aí a Lélia, né, já brilhante, na década de 90 já estava falando para a gente que o nosso legado não é só de dor, é de luta e de resistência. E se a gente se fixa na identidade vitimada, a gente nunca é sujeito, a gente sempre está no lugar que o professor quer, né? Que é aquele lugar dele pisando na gente. Toni Morrison, a gente pode ver a Toni Morrison falando. Maya Angelou, todas elas são muito... Concordo categóricas, né? Eu vi um vídeo recente da Toni Morrison, né? Se você só consegue ser alto mantendo o outro de joelho, você que tem um problema, as pessoas brancas. Então, você que tem que se resolver. Me tire dessa conversa, ela fala, take me out of it, né? Me tire dessa conversa, porque se para você eu só posso existir ajoelhado, esse é um problema seu. O problema é quando a gente acredita que a gente só pode existir ajoelhado. Claro que ninguém vai negar, né? Opressão estrutural, um país com meninos de 14 anos é assassinado dentro de casa e que tantos jovens negros são assassinados todos os dias nesse país. Ninguém vai negar isso, obviamente. Porém, tem essa questão de que
A gente não é o povo que foi só escravizado, é o povo que fez quilombo, que lutou contra, né? Porque as pessoas só aceitam esse lugar, né? E o pai Rodney, que está aqui nos Amém. assistindo, maravilhoso, sempre fala isso, né? O candomblé nos restitui, nos devolve a realeza que o racismo nos tirou. Isso não é uma condição inerente, né? Nossa. De jeito Então, nenhum. isso E também eu faz parte do confio. processo de empoderamento, né? Como povo negro. Exatamente. Aí vai o seu desenvolvimento interior, né? O seu desenvolvimento individual. Por isso que eu tenho me apegado tanto a essa dimensão psicológica do trabalho de empoderamento, porque eu acho ela muito importante, porque ela mexe na estrutura individual das pessoas, né? Eu acho que essa conexão, essa absorção da identidade vitimada é que tem levado tantas pessoas negras para o adoecimento. Porque de tanto você internalizar a dor, você desenvolve também um sentimento de autopiedade, né? Você fica sempre ali. Tem uma frase interessante em algum filme que era de pessoas, acho que Cadillac Records, que o Muddy Waters fala para o personagem da Eta James, né? Ele fala que ela cuida da dor como se fosse um bebê. Né? A dor é para a gente sentir, deixar a dor escoar e processar a dor no seu tempo, no seu modo, no seu ritmo. Mas a gente não precisa ficar ali cultivando a dor, lambendo as feridas eternamente. A gente se cura e vai para a luta. Né? Agora, assumir essa identidade vitimada, tá sempre ali, né, deixando aquilo entrar tanto dentro de você, faz com que você adoeça numa velocidade muito mais rápida, a depressão vem aí, a síndrome do pânico, vontade de morrer, e uma série de outras coisas E que não são... tem emancipação, né, também. Não, a gente não Não tem, emancipa, né? de jeito nenhum. De A Silvia jeito nenhum. Maria, que está aqui assistindo, disse: quando a gente sai desse lugar é chamada de arrogante. Eu sou a rainha da arrogância. Tipo, eu sou chamada de arrogante o tempo inteiro, que eu já aceitei esse lugar muito. A Djamila é arrogante, porque é isso, porque você tem consciência de quem você é e gosta de ser quem você é o incômodo para as pessoas. Você, uma mulher preta, que tinha que estar imagina uma mulher preta que se sente bem, é um crime, né? Porque você não tinha que, a Crime. gente fez tudo para você não se sentir bem, como é que você pode se sentir bem, né? Então é muito esse lugar da arrogância mesmo, né? Que a gente tem que sempre estar disponível para as pessoas não fazem isso com pessoas brancas, por exemplo, manda mensagem, sei lá, de qualquer jeito para você, e se você não responde, você é arrogante porque você tem que responder. Você tem que estar sempre disponível às pessoas quando você é uma mulher preta, sobretudo, né? E as Exatamente. pessoas. E se você se nega aquilo, é arrogante, porque você não foi lá, ai, grande senhora. Não, Muito né? Não, minha querida. É muito um lugar complexo, né? Então eu meio que no começo me incomodava. Hoje eu já estou muito de boa também com esse lugar, porque a Gabi Monteiro maravilhosa, falou: o crime é a gente ser o que a gente é. E é isso, né? Ao negro é negado o direito da individualidade, né? Exatamente, da existência plena, né? Você não pode se sentir bem com você mesmo. Eu desde sempre, desde a adolescência, eu ouço que eu sou arrogante, que eu sou chata, que eu sou metida, quando na verdade eu sou uma pessoa que eu vou me sentir bem dentro de um barraco na favela e no palacete do rei, para mim é tudo a mesma coisa, vou comer ovo, vou comer caviar também, para mim, como diz meu pai, qualquer azeitona é um almoço. Agora, como eu tive essa percepção do racismo muito cedo, eu rejeitava alguns contatos, eu me excluía um pouco, eu me preservava um pouco. E aí, com isso, eu ouvia brancos e negros dizendo que eu era arrogante, que eu não me enturmava, que eu não gostava das pessoas, que não sei o quê. Mas é aquilo, né? Eu lembro da sua apresentação com a Patrícia Hill Collins no Itaú Cultural, há uns anos atrás, e aí perguntaram alguma coisa para ela, e eu guardei isso para a vida, né? Lição das mais velhas, a gente tem que guardar para a vida. Que ela perguntou, por que você se importa tanto com o que o homem branco fala? Né? E assim, por que você vai se importar tanto com o que os outros estão falando sobre você? Eu acho que a imagem que as pessoas fazem de você, ela tem uma certa importância, né? Porque, enfim, você está vivendo em sociedade, não é legal viver numa sociedade onde todo mundo te acha um monstro. Mas também tem que ter certos limites aí, né? Não importa tanto, porque as pessoas não conhecem você por dentro. Elas não sabem as suas motivações, não sabem o que você passou, não sabem o quanto é difícil para uma mulher negra entrar num lugar de cabeça erguida, não sabe como é o nosso processo de autoestima, de Não, quanto ao autoaceitação. estilo, É e isso, quanto né? ao Então estilo. você vai, né? Estão chamando de arrogante. Paciência, essa é a sua opinião, né? Eu vou me ver com A os meus Silvia orixás. Maria
A Silvia Maria acabou de escrever que o Milton Santos era chamado de arrogante na USP pelos colegas, você vê, né? É isso, né? Como, Paciência. o que é, né? Paciência. Mas é isso, gente. Então a gente está se encaminhando para o final. De novo, a live fica salva 24 horas. Depois ela vai para o YouTube da Feminismos Plurais, depois que passa as 24 horas. O livro da Joyce pode ser comprado pelo site da Pollen Livros. Valorizem as editoras pequenas nesse momento de pandemia, as livrarias estão fechadas. A gente tem feito as vendas online, entregue os livros, polenlivros.com.br. Tem promoção de combo, se você compra 3 livros da coleção Femininos Plurais, o frete é grátis. Vamos valorizar os autores, as autoras negras, entender a importância de fortalecer um projeto coletivo, porque a coleção Femininos Plurais é um projeto coletivo, independente, não é fácil a gente manter um projeto independente. Então, quando as pessoas falam, dá um livro de graça, gente, o livro custa barato perto dos outros livros. Se a gente der os livros, a gente não vai publicar outros autores, e os autores têm direito a ganhar direitos autorais, né? Não é mesmo? Como autores pretos que somos, e que já fizemos um projeto que já é acessível, né? Então, a importância de também valorizar os projetos pretos para eles se manterem, né? Porque a gente às vezes critica, mas a gente vai lá e dá dinheiro para as grandes empresas, né? E não está criticando. Então, a importância também da valorização dos projetos pretos e também da escrita preta, a Joyce é uma autora preta, a importância, o primeiro livro, né, o Empoderamento, a importância da gente valorizar os nossos autores para além de, né, discursos vazios e hashtags. A gente, de fato, precisa entender a importância que é de ter esses tipos de escrita, esse tipo de epistemologia anticolonial, epistemologia que valoriza o pensamento de autoras negras e negras, sobretudo do sul do mundo. Então, como a gente está se encaminhando para o final, Joyce, deixar as suas considerações finais, como a gente sempre faz aqui nas lives para os nossos convidados. Bom, leiam o empoderamento, apliquem o conceito, pensem em formas, né? Porque às vezes as pessoas ficam pedindo também fórmulas mastigadinhas, né? As pessoas estão meio mal acostumadas, né? Vocês têm muitas referências, mas a gente tem que começar a partir dessas referências para a prática, para a atuação, para concretizar aquilo que o material intelectual leva para a nossa vida. Então, pensem em trabalhos que possam empoderar, que possam se empoderar, né? Que possam fazer valer a pena e buscar essa transformação social que a gente tanto precisa. Agradeço mais uma vez, Jamila, pela oportunidade, pelo convite para estar aqui, pela oportunidade da escrita desse livro, que foi extremamente enriquecedor para mim como pessoa também. E um abraço para todo mundo aí que assistiu. Fiquem firmes, fortes. Não temos tempo de temer a morte. Obrigada, Joyce, pela sua aula aqui hoje para a gente, por ter explicado esse conceito que é tão caro, né? Para a luta, né, social, a importância de falar desse tema com tanta didática, para que as pessoas tenham acesso, né, a esse debate. Agradeço você pela presença, pelo livro, e agradeço a todas e todas que estão aqui acompanhando. Beijo, estou vendo aqui a Tainá Miller, a Silva Maria, a Caísa, Pai Roger, sua bênção sempre. Manda um beijo para a Noélia. Ai, meu amor, a Noélia é meu amor, gente. Ai, que bom que você lembrou. A Noélia é o meu amorzão da vida. Ela mandou Tive a mensagem para mim, oportunidade, falando, ai, minhas 2 mestras. oportunidade de trabalhar com a Noélia na Secretaria de Direitos Humanos. Ela foi minha assessora, uma pessoa que eu amo de paixão, uma pessoa incrível. Um beijo, Noélia, para você, morrendo de saudade. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. De novo, comprem o livro, apoiem a coleção Femininos Plurais. E mais uma vez, obrigada, Joyce, pela aula, por ter trazido esses temas de maneira tão incrível aqui para as pessoas que estão aqui comentando enlouquecidas. Beijo, minha gente. Beijo, gente. Boa noite a todos e todas. Olhem livros, não esqueça, vou colocar depois lá nas histórias com o link direto para o livro da Joyce. Um beijo.